Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez é um grande prazer estar convosco. E nesta feita nós vamos falar do assunto da lição dos jovens, a lição de número 6, Vivendo Amorosa e Honestamente. Nós temos dentro desta aula 3 objetivos: refletir a respeito da necessidade do amor em nossas vidas, apresentar o trabalho como uma necessidade para cada cristão, demonstrar também o padrão bíblico com relação ao nosso comportamento social. Mas antes, eu preciso pensar, o que é o amor? O amor é um sentimento abstrato que parte de Deus para com os seres humanos. Dentre muitos atributos da divindade, o amor é o maior, porque o amor é a essência de Deus. Deus é a personificação do amor. E por ocasião da construção do ser humano, Deus concede aos homens este atributo divino que é o amor. A filosofia, a ciência, a psicologia mais especificamente, vai falar de diversas faces do amor. Mas eu prefiro ficar com este amor divino, o ágape. Nós vamos, no decorrer da nossa lição, falar a respeito de outras faces do amor. O texto bíblico que nós vamos usar como base para a nossa reflexão dessa lição está em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, os versos de 9 a 12. Mas antes de entrar nestes versículos, eu quero passar alguns versículos a partir do capítulo 4, o verso 1 a seguir. O verso 1 ele diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, de maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Eu queria chamar a atenção dos irmãos. Observe a posição dos verbos que o apóstolo Paulo usa nesse primeiro versículo. Ele vai dizer rogar, rogar é pedir, exortar, que é estimular, receber. E ele diz que esse é o modo correto de andar, mais um verbo, agradar a Deus. Observe que é uma escada, uma sequência. Vai paulatinamente os verbos ligando um ao outro num progresso para um determinado fim comum. Qual é? Agradar a Deus. E agradando a Deus, assim prosseguir para progredir cada vez mais. Então, é um progresso. Eu devo observar que a exortação que o apóstolo Paulo me faz neste capítulo é para progredir, para prosseguir, agradando e andando na presença de Deus. Verso 2, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Verso 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Algumas versões da Bíblia, como a RC, por exemplo, vai trazer a palavra aí como prostituição. Vai traduzir como prostituição. São duas palavras correlatas, mas têm algumas nuances de diferença. Primeiro, o propósito de Deus, a vontade de Deus é a nossa santificação. E, para tanto, Ele nos convida a nos abster da fornicação ou prostituição.
E quando a Bíblia vai falar de prostituição, não está dizendo dentro, não somente, né, claro, dentro da esfera sexual, mas principalmente no termo filológico da palavra. Porque prostituição significa aquilo que define algo que está fora do original. Se está fora do original, é prostituição. Não preciso estar... É claro que essa palavra passou a ser usada dentro do contexto sexual. E não é somente isto a proposta. Algumas versões da Bíblia vai trazer este versículo, Paulo recomendando que vos abstenhais da fornicação. A palavra fornicação, ela vem do grego fornices, ou fornix, que quer dizer abóboda, arco. É uma relação, segundo o dicionário que eu pesquisei, uma relação sexual realizada entre duas pessoas que não são casadas. O fórnice era o arco da porta sobre o qual as prostitutas romanas elas se exibiam. As mulheres romanas que não tivessem pai ou marido ou um filho do sexo masculino, elas deveriam ficar sempre dentro dos limites da casa, dentro dos limites do prédio, onde o seu dono ou o protetor estava. E por isso elas não podiam passar do arco, elas não podiam passar do fórnice, elas não podiam passar do fórnix. É daí que vem a palavra fornicação, que ficavam lá em exposição com um objetivo sexual. Mas a palavra de Deus, ela dá vários sentidos nisso. Se abster da fornicação é se abster de tudo aquilo que está fora do propósito original. Se nós estamos vivendo num tempo onde tudo está fora do original, nós devemos nos abster, então, de todas essas coisas que estão fora do propósito original. O verso 4 do capítulo 1 diz que cada um de nós saiba possuir o seu vaso em santificação e em honra. Observe mais uma vez a palavra santificação. No verso 3, a vontade de Deus é esta, a vossa santificação, a nossa santificação. No verso 4, Paulo chama a atenção dos seus leitores para que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e em honra. Eu preciso observar qual é a minha condição de vaso diante de Deus. Lembrando que existem inúmeros processos, existem inúmeros vasos. E eu preciso saber qual é a minha condição de vaso na presença do Senhor. O verso 5, ele exorta dizendo, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Não na paixão da concupiscência. Concupiscência é o desejo desenfreado. Tem muito disto nos dias atuais. Muitos jovens, muitas pessoas que têm a sua paixão como um desejo desenfreado e são levados por essas paixões a toda sorte de malefício, a todo radicalismo. Tem pessoas que são apaixonadas por as coisas mais esdrúxulas, mas Paulo nos convida a não ceder a essas paixões da concupiscência, a não ceder aos desejos, ao desenfreado da mocidade, a não ceder aos desejos da carne, a não ceder aos hormônios, às paixões que os hormônios estimulam. Somos levados atualmente por ídolos midiáticos. A mídia nos expõe todos os dias uma quantidade inumerável de ídolos. E estes, alguns jovens, algumas pessoas, apaixonam-se e têm estes midiáticos como os seus ídolos. E Paulo recomenda nessa epístola da igreja de Tessalônica,
capítulo 4, verso 5, que nós não devemos nos deixar seduzir por essas paixões do nosso próprio desejo. Lembrando que paixão não é amor. Paixão é algo passageiro. Começa forte, inflama, mas acaba logo. A paixão é passageira, mas o amor não. O amor é duradouro, o amor é eterno. O verso 6 da nossa epístola diz que ninguém deve oprimir ou enganar o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor, ele é vingador de todas essas coisas. Como já antes vos tenho dito, dissemos de novo e testificamos. Paulo está asseverando que ninguém deve oprimir ou enganar o seu irmão em negócio algum. Porque quem ama não oprime, quem ama não engana. E no verso 7, complementando a frase, diz que Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Observe mais uma vez, pela terceira vez nessa epístola, a palavra santificação. Nós devemos entender que é primaz, é primordial a santificação. É uma condição sine qua non, é uma condição essencial. Eu preciso estar dentro desse processo da santificação, porque a Bíblia vai asseverar que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A santificação, portanto, é algo que eu devo buscar primeiramente. Observe também o verso 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Nós estamos estudando paralelamente, na lição dos adultos, durante esse trimestre, a lição Valores Cristãos, enfrentando as questões morais do nosso tempo. E amanhã, a lição de número 3, será discutido o assunto sobre ética cristã e direitos humanos. E nesse versículo, o apóstolo ele faz uma apologética sobre os direitos humanos. E a nossa lição, os versículos da lição de número 6, estão agora ressaltados a partir do verso 9 até o 12, quando Paulo escreve dizendo: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Esse verso, Paulo começa de uma maneira bem cortês. Se nós dermos uma observada, se os irmãos observarem, Paulo, de uma maneira bem cordial, ele está expondo uma exortação, de maneira sucinta. E depois ele é mais contundente. Observe aí dos versos, a parte B do versículo. Quando Paulo chama a atenção dos irmãos de Tessalônica para essa condição, no grego clássico, esse termo fraternal vem da palavra Filadélfia, que é o amor de irmão por nascimento. Mas no Novo Testamento, esse amor ele alcança um outro âmbito, um outro significado, que se relaciona ao amor do irmão em Cristo. É lindo isto. Na segunda frase desse versículo, do versículo 9, quando Paulo diz assim, não ameis uns aos outros, o ameis dessa expressão é ágape no original, o amor divino. Ele faz um paralelo entre esses dois amores, porque esse é o maior mandamento da lei, disse Jesus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Paulo está expondo a necessidade do amor, de viver em harmonia, de viver no amor fraternal, no amor caritativo. O verso 10
ele nos diz assim: porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. A igreja daquela ocasião causava admiração na sociedade. Uma sociedade dura, insensível, uma sociedade indecente, uma sociedade pagã, que era aquela sociedade nos dias do apóstolo Paulo. E mesmo assim eles conseguiam ver o diferencial na comunidade daquela igreja, na comunhão daquela igreja. Diziam uns para os outros: vejam só como eles amam uns aos outros. É isso que Paulo está dizendo. E é um convite para que nos dias atuais possam ocorrer as mesmas coisas. Que as pessoas possam ver em nós que nós amamos uns aos outros. E amar ao nosso semelhante é algo que é necessário. Deus assim nos ordenou. Pelo fato do amor dos irmãos cristãos ser a prova testemunhal do novo nascimento. Quando eu amo o meu irmão, eu provo que eu nasci de novo, que o amor de Deus está derramado em meu coração. E se tem algo que fala mais alto, é o testemunho. Não posso viver de aparência. Não dá para viver de aparências. Ou eu amo, ou eu não amo. Quando eu amo o meu irmão, eu não vejo defeitos. Quando eu amo o meu irmão, eu não vejo problemas. Amar ao nosso semelhante é um mandamento instituído por Deus. Paulo vai citar esse amor em sua essência na primeira epístola de Coríntios, capítulo 13. Se nós lermos lá, 1 de Coríntios, capítulo 13, nós vamos ver Paulo fazendo uma apologética ao amor. Ele vai começar esse capítulo mostrando a excelência da caridade, a excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Verso 4. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, mas se importa com os interesses dos outros, ele não suspeita mal, não se agrada com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amar, amar. É a tônica da nossa aula. Vivendo de maneira amorosa. Meus irmãos, continuando, o apóstolo Paulo, ele vai escrever no verso 10, verso 11, melhor dizendo: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vou-lo tenho mandado. É certo que a igreja cristã, ela causava uma admiração na sociedade que era insensível, que era indecente, como já disse. Mas nós vamos ver nesses versículos que é a consequência da oração que Paulo faz em 1 de Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12. Se os irmãos observarem, 1 de Tessalonicenses 3 e 12, Paulo está falando a respeito dessa condição. Ele ora ao Senhor, pedindo que os irmãos tenham uma união. E o verso 3 e 12 diz assim: e o Senhor vos aumente
e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E nós estamos vendo nesse paralelo que Paulo faz, do verso 9 até o verso 12, do amor Filadélfia e do amor ágape. Onde o ágape cresce, o amor Filadélfia também crescerá. É um certo paradoxo esse verso 11. Porque começa Paulo dizendo, olha, procureis viver quietos. Paulo está literalmente dizendo, olha, não seja ambicioso, mas seja ambicioso em ficar tranquilo. Se esforce para ficar com a vida tranquila. É o oposto dos dias atuais, onde muitas pessoas buscam os holofotes, buscam juízo para si, buscam cansaço e enfado para si, buscam o estrelato. Essa segunda frase do versículo 11, possivelmente, pode ser traduzida também como vai tomar conta da sua vida. Não se intrometa na vida das pessoas. Paulo dizendo, olha, vá tratar dos vossos próprios negócios. Vá trabalhar com suas próprias mãos. Como eu já tenho mandado vocês fazerem. É o verso 11. E o verso 12, para nós encerrarmos essa parte, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Paulo faz duas considerações importantes nesse versículo. Primeiro, andar honestamente. Ou seja, que alguém que olhe para você e veja que você é respeitado. É algo que inspire respeito. Para quem? Para os que estão de fora. Um certo filósofo disse uma certa vez, quando nós cristãos provamos que o nosso cristianismo nos faz melhores trabalhadores, amigos mais verdadeiros, homens e mulheres mais amáveis, então, e só então, estamos realmente pregando o Evangelho. O fator determinante não são as palavras, mas as ações. Não a oratória, mas a vida. Agostinho de Hipona, ele disse uma frase célebre. Pregue o Evangelho e, se possível, use palavras. É impressionante a maneira como nós somos instruídos pelo apóstolo Paulo, através desses versículos da carta de Tessalonicenses, a viver uma vida de amor, de humildade e mansidão. A introdução da nossa lição, ela diz assim que nunca foi tão urgente a presença de uma comunidade de pessoas que espelhem o caráter de Deus como nos dias atuais. Nós vivemos no nosso país, nos dias que se chama hoje, tempos de muita violência, tempos de muita corrupção, tempos difíceis. Tanto no âmbito sociopolítico, como também nos mais elevados padrões de moralidade, onde deveria haver uma moral, nós vemos que se degeneram, se corrompem. Em todos os âmbitos sociais existe o fator corrupção. Lá nos Supremos Tribunais Federais, nas casas de magistratura, nas igrejas, em todos os âmbitos existe esse fator de corrupção. Mas nós não podemos ser influenciados por esta corrupção. Nós precisamos influenciar com o nosso caráter, com a nossa moral cristã, para mover, para mudar o nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. É preciso que outros olhem para nós
e vê a diferença. E vê que nós somos contra o viés do mundo. Lá em Tessalônica, não era muito diferente dos dias atuais. Por isso que Paulo se preocupa em orientar de forma amorosa aquela comunidade. O apóstolo Paulo fazia a política do morde e assopra. Primeiro ele exorta duramente e depois dá o conforto. Quando ele escreve à igreja de Corinto, ele foi muito duro nas suas palavras. Mas ele foi também muito amoroso ao confortar a igreja de Corinto. Como já li antes, o texto mais completo sobre o amor está lá na 1 de Coríntios, capítulo 13. Nós devemos aprender com o apóstolo Paulo e o seu cuidado pastoral a nossa forma de relacionamento, a nossa forma de relacionarmos, primeiramente com Deus e também com o próximo. É o Senhor quem nos ensina a amar. Há em 1 de Tessalonicenses uma menção de Paulo à postura amorosa daqueles irmãos. Se havia uma série de prescrições, de observações, de recomendações que deveriam ser feitas em torno de várias áreas a respeito do amor fraternal, todavia, os crentes em Tessalônica, eles não se necessitavam de orientação nenhuma, conforme já lemos no verso 9. Amar não é algo que temos por meio de métodos humanos. Ninguém vai à faculdade para aprender a amar. Ninguém vai à escola para aprender a amar. Não existe curso de cura interior. Nem nos livros. Mesmo que o Augusto Cury queira falar sobre isso, não funciona. Porque o verdadeiro amor, ele é contagiante. Ele não vê defeito. Ele tudo suporta. Há uma frase que diz que o amor é cego. Se o amor é cego, logo não tem condições de ver defeitos, de ver falhas, faltas no semelhante, na outra pessoa. O amor para com o próximo se desenvolve em nós a partir do momento que nós mantemos uma relação de adoração com Deus. Esse amor se desenvolve assim. Porque é impossível amar a Deus e odiar, qualquer que seja, especialmente um irmão que foi constituído, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não amamos os outros por seus atos de bondade, ou por aquilo que merecem, mas porque nós usufruímos do amor do Pai. E por isso nós podemos transmitir a todos os que precisam. É com o Senhor Jesus que nós aprendemos a amar. Prosseguindo na lição. O poder de expansão do amor. A lição vai trazer o assunto dizendo que aquilo que as pessoas denominam como amor não consegue ser expandido, compartilhado, transmitido a outros. Não é amor. Na verdade, não passa de narcisismo, ou como a Bíblia chama, amor a si próprio. 2 de Timóteo 3:2. Este sentimento ele é perigosíssimo. É capaz de destruir não apenas a espiritualidade do indivíduo narcisista, mas também aqueles que estão em seu convívio. Já o amor ele é contagiante. Aquele que foi alcançado pelo Evangelho, ele não consegue esconder a sua alegria. Os frutos do Espírito vão transformar esta pessoa. O amor de Deus em seu coração será tanto que a alegria que ele tem de ter Deus consigo é contagiosa. Passa de uma pessoa para outra. Me faz lembrar
do versículo que Paulo disse, das palavras que Paulo disse ao carcereiro de Filipe. Olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O amor com que aquele carcereiro recebia Cristo naquela oportunidade era tão grande que iria contagiar, iria ser transmitido aos demais membros da família. Nós devemos entender que há vários exemplos bíblicos sobre esse amor contagioso. Lá em Samaria, no poço de Jacó, aquela mulher samaritana, através do amor que ela recebeu de Cristo lá no poço de Jacó, ela contaminou, entre aspas, todos os samaritanos. Também o irmão Levi, lá em Lucas, capítulo 5, também chamado conhecidamente como Mateus. Também o apóstolo Paulo, em Atos 9. Aquela sociedade era uma sociedade bastante complexa. Em todos os âmbitos daquela sociedade havia ódio, havia corrupção, degeneração. Havia muitos discursos raciais, discursos preconceituosos. Mas Paulo, brando, amoroso, conquistou toda aquela geração. Engraçado que o amor de Deus na vida de 12 homens impactou o mundo daquela época. Cabe a nós acreditar que somente por meio de uma vivência inspiradora de amor, nós podemos colaborar com a mudança na nossa sociedade. O que nós precisamos hoje em dia, para mudar a nossa sociedade, é amor. Amor fraternal, amor caritativo, amor de uns para com os outros. Nada de egoísmo, nada de inveja, de inimizade, mas sim amor. Amor. E o amor é uma medida que sempre deve aumentar. A medida do amor ela nunca deve ser subtraída, sempre acrescida e multiplicada. O amor ele é uma dívida impagável, que nós não temos como pagar para com Deus. João 3,16 mostra a essência desse amor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Muitos procuraram explicitar essa tal maneira para poder mensurar o amor de Deus. Isaías 45, verso 18, se eu não estiver enganado, vai dizer que ali que o amor de Deus é do tamanho dele. O amor de Deus é do tamanho de Deus. E qual é o tamanho de Deus? Se nem os céus dos céus podem contê-lo. Logo, é um amor imensurável, que não dá para se medir. O amor, ele deve sempre ser semeado, difundido, pregado, ensinado, sim. Porque não com palavras, mas com ações. São as minhas atitudes de amor que demonstram quem de fato eu sou. Viver em amor, ela é uma experiência que é proveniente da salvação. É por meio deste amor que nós nos tornamos gradativamente, dioturnamente, menos deformados pelo pecado e mais parecidos com Cristo. Mais parecido com Cristo. Quanto mais eu amo, mais eu pareço com Cristo. Quanto mais eu difundo o amor, mais eu mostro que eu sou de Cristo. Que eu tenho a mente de Cristo. Que eu sou transformado pelo amor de Cristo. Nós só fomos chamados também para ser sal e luz. Se eu sou transformado pelo amor de Deus, a minha luz brilha e o meu sal provoca alguma coisa. Se eu sou sal, eu provoco alguma coisa. Esta é a atitude do cristão. Amar indistintamente, sem preconceito, sem reservas. Amar é um mandamento de Deus. Amar é uma atitude que deve transcender o indivíduo
e impulsioná-lo para viver um relacionamento de comunhão com o Pai e com os demais, com as outras pessoas. O tópico 2 da lição dos jovens vai nos chamar a atenção para viver por fé e trabalhar com honra. E o subitem 1 mostra um estilo de vida modesto. E o autor da lição vai dizer que na nossa sociedade existe um conjunto de ideais que prejudicam a observação do modo de vida que Deus quer de nós. Que modo de vida é esse? Hoje em dia nós vivemos aí uma sociedade assim, consumista, que quer sucesso financeiro a todo custo, reconhecimento público, por qualquer meio, por qualquer condição, ainda que seja por escândalo, com vida promíscua, por ambição desmedida pelo poder. Infelizmente, é essa a sociedade que nós vivemos hoje. As pessoas querem padrões de vida das celebridades. Festas glamourosas, holofotes, seguidores no Facebook, seguidores no Instagram. Essa é uma existência de futilidade, de banalidade. Devemos buscar, sobretudo, a santificação, o conhecimento de Deus e ser conhecido por Deus. Nós somos chamados para mostrar Deus à sociedade. A sociedade pode olhar para você, pode olhar para mim e ver Deus. Eu me recordo que quando Jacó retornava da casa de Labão para encontrar com seu irmão Esaú, ele foi muito sábio, muito amoroso, muito cheio de sabedoria para encontrar com seu irmão. Nós conhecemos a história, ele fugiu com medo do seu irmão, por causa do caso da primogenitura, e ele ficou 20 anos em Padã Arã. Quando ele volta transformado, ele volta com sabedoria e cheio de amor. Ele vai dividindo a sua caravana em grupos e vai presenteando para encontrar com Esaú, seu irmão, que vinha ao encontro para o matá-lo. E ele foi abrandando com gestos de amor a ira do seu irmão. E quando os dois se encontram, é uma bênção. Foi um ato maravilhoso de amor. E Jacó, agora conhecido como Israel, vai olhar nos olhos do seu irmão e vai dizer assim: olha, eu olho para você e é como se eu estivesse olhando para o rosto de Deus. É assim que nós devemos ver os nossos semelhantes, os nossos irmãos. Não mais como um inimigo, não mais como um perseguidor, mas sim como o objeto do nosso amor. Continuando. Nós devemos ter um estilo de vida modesto. A partir dessas características do contexto histórico de Paulo ali de Tessalônica, Paulo vai exortar os irmãos a viver uma vida simples, desapegada dos desejos humanos, desses desejos carnais, tendenciosos, corruptos. O cristão nunca deve esquecer que nós estamos de passagem nesta terra. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Nosso lar é o céu e a nossa recompensa é a vida eterna. Trocar a glória celestial por um prato de lentilha e coisa deste mundo é negar a fé e entristecer a Cristo. E nós não fomos chamados para isso, para pisar o sangue de Cristo. Nós fomos chamados para a santificação, para depois obtermos a glorificação. Mas, para tanto, precisamos ter um estilo de vida moderado. O subitem 2, deste segundo tópico, mostra que sobre o trabalho, fala sobre o trabalho. E trabalhar nunca deve ser um fardo. Você já se levantou de manhã e dizer assim: meu Deus, eu vou para a luta. Ou então se levanta e diz: meu Deus, eu tenho que ir para a guerra de novo. Você já notou que o seu trabalho é uma luta ou é uma guerra?
Nós precisamos entender que o trabalho é uma bênção. Que o trabalho não é um fardo. Que o trabalho é uma dádiva de Deus. Quantas pessoas que estão desempregados não conseguem uma qualificação no mercado de trabalho e estão desempregados. E você que está empregado é abençoado por Deus com esta porta tão graciosa. Lamenta-se dizer que tem que trabalhar de novo, tem que lutar de novo, é uma guerra. Nós devemos entender que isso não é um fardo. O trabalho não é um fardo. Observem que o apóstolo Paulo, ele não deixou esses versículos registrados com o propósito de desmotivar, desincentivar o cristão, principalmente o jovem, a não buscar uma qualificação profissional, a não buscar uma graduação na faculdade, a não buscar uma profissão. Não, não, não. Não é isso que está sendo dito pela palavra. Aliás, Deus precisa de pessoas que tenham um nível cultural alto. Deus precisa do engenheiro, Deus precisa de médicos, Deus precisa de pessoas que tenham essas graduações para serem usados em tempo oportuno na obra do Senhor. Nós temos que entender que é necessário, se faz necessário, buscar essas qualificações. Em tempos de sequidão espiritual, como os dias de hoje, em tempos de mercantilismo da palavra de Deus, nós devemos buscar as qualificações, não só profissionais, mas principalmente as qualificações espirituais para sermos luz do mundo, sal da terra. E o jovem, é o subitem 3 do nosso tópico 2, ele deve buscar uma vocação, uma profissão. Não existe oposição entre chamada ministerial e desenvolvimento profissional. O Deus que vocaciona o obreiro, que vocaciona o líder espiritual, é o mesmo Deus que abre a porta das faculdades, que abre a porta da universidade, para a missão que Ele, Deus, desejar sempre fazer. E a missão ela é sempre integral, nunca é parcial. O cuidado com a formação de um novo obreiro não se nos isenta da responsabilidade de ajudar tais pessoas, ajudar as pessoas a serem capazes de se realizarem profissionalmente. Eu tenho uma filha de 21 anos, está buscando um espaço na faculdade. Tenho orado em seu favor, para que ela alcance os seus objetivos. Para que ela consiga o seu propósito de ingressar numa faculdade. Mas nunca deixar, nunca se desviar dos princípios básicos do cristianismo, para nunca deixar de amar a Deus sobre todas as coisas. É importante isso, orientar para uma formação profissional, mas principalmente orientar para que amem a Deus, para que amem ao Senhor acima de todas as coisas. E o tópico 3, o cristão e seus negócios. O tópico 3 vai falar sobre a honestidade como referência de testemunho. Vai falar que o trabalhador, que o colaborador, que o profissional, ele tem que trabalhar de forma comum, com o objetivo de fomentar o bem-estar da empresa em que trabalha e não ser um parasita social. E há uma chamada nesse tópico 3, no subitem 3, que o cristão, que o jovem cristão, ele não deve fazer parte da geração nem-nem. Quem é a geração nem-nem? É aquele que nem trabalha e nem estuda. É isso que é a tônica desse subitem 3. O novo sintoma de falência da sociedade brasileira tem a repercussão entre os jovens. É exagerado o número de pessoas entre 18 e 25 anos que nem trabalham e nem estudam. E que não querem coisa alguma com nada.
E é nesse ambiente conturbado que o jovem cristão deve fazer a diferença. Ele deve lançar todas as suas ansiedades sobre todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os seus ideais de futuro sobre o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele sabe como cuidar de nós. E ele deve procurar fazer o seu melhor. Nunca se acomodando, em qualquer que seja a adversidade, sempre sendo espontâneo, sempre indo para frente, objetivando sempre o bem comum, o bem familiar, o bem do próximo, o bem da comunidade onde você faz parte, onde você está inserido, no meio religioso. É essencial que se tenha essa visão. Porque o nosso propósito é orientar. O nosso projeto é fundamentar, formar indivíduos que tenham uma visão de mundo diferenciada. A grande maioria dos jovens, eu conheço vários deles, nos dias de hoje, fazem parte dessa geração neném. Bom, eu quero concluir dizendo que a nossa vocação é para uma vida piedosa, buscando sempre, se santificando sempre, para vivermos com Deus. Nós nunca podemos nos esquecer de quem nós somos. Ou nós somos essencialmente cristãos, ou nós não somos. Ou nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, ou nós somos condescendentes com o sistema mundano. Ou nós nos fundamentamos em amor e vivemos uma vida piedosa, altruísta, ou nós nos deterioramos como seres humanos e, por Deus, somos entregues a nós mesmos. E uma vez que nós somos entregues a nós mesmos, a nossa consequência, o pagamento final é a ruína. É a ruína. Não tem escapatória. Encerrando aqui e concluindo a nossa lição, o zelo pastoral, o zelo amoroso de Paulo para com a igreja de Tessalônica o levou a um conjunto de orientações que são preciosas para os dias de hoje, para a igreja moderna. É um convite para que nós não nos acomodemos com o mal que se desenvolve em nossa sociedade, mas que nós sejamos dedicados na promoção do bem. Meus queridos, que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço em Cristo.